Gente, qual é o objetivo dessa live? O objetivo é que muitas pessoas perguntam pra gente o que a gente come, o que a gente está fazendo, como que faz para perder peso, como que a gente associou low carb com jejum intermitente, o que é uma janela de alimentação aberta, o que é uma janela de alimentação fechada. Muita gente ainda não sabe de fato o que é low carb. Então, se você tem bloquinho, caneta, papel, coloca aí do seu lado que a gente vai dar dicas bem bacanas para você, tá bom? Mulheres, nós desejamos muito emagrecer e parece que sempre tem uma dificuldade como começar, o que fazer, o que comer, como comer, qual a quantidade de comer. Então nós vamos contar hoje para você os nossos segredos, como que a gente tem alcançado nossos resultados. Eu já deixei lá no meu feed um videozinho do Dr. Adálio Fregona. Ele é um médico especialista e eu quero que vocês todas meninas sigam o Dr. Adálio Fregona. Assistam esse vídeo com algumas dicas que ele dá ali sobre jejum intermitente. Sigam ele porque ele entende muito do assunto. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Adálio, sou médico, sou fisiologista hormonal, trabalho com hormônios, trabalho com medicina esportiva e eu vou falar um pouquinho sobre jejum intermitente para vocês a pedido da Paula, que é uma amiga minha, tá bom? Bom, antes eu fiz um roteirinho, então algumas horas eu vou dar uma olhada para lembrar alguns tópicos, tá bom? Então, para a gente entender jejum intermitente, primeiro a gente precisa entender quais hormônios estão envolvidos, né? Então, a gente sabe que existem dois principais hormônios, né? Que é a insulina e o GH. A insulina, ela é um hormônio que faz lipogênese, ou seja, ela aumenta a sua produção de gordura. E o GH é um hormônio lipolítico, ou seja, ele quebra a gordura, ele faz perder gordura, certo? Bom, toda vez que você se alimenta, você faz um pico de glicemia, faz consequentemente também um pico de insulina e isso faz com que você acumule gordura. Toda vez, ao contrário, quando você faz o jejum, você faz com que a glicemia caia, que a insulina caia e com isso o GH aumenta, que é aquele hormônio que quebra a gordura, certo? Então o jejum, ele ajuda na queima de gordura. Por isso que muitas pessoas gostam de fazer o aeróbico em jejum, porque você já está de jejum, ou seja, GH alto queimando gordura e faz um aeróbico para aumentar a queima de gordura. Então é uma boa estratégia para quem está pensando em perder gordura e otimizar os resultados. E aí você pode me perguntar, tudo bem, doutor, entendi. Os hormônios eu entendi, mas o que realmente é o jejum intermitente? O jejum intermitente nada mais é do que passar longos períodos sem se alimentar, fazendo com que a glicemia e a insulina caia e o GH aumente. Essa é a principal função do jejum intermitente. Tem diversos outros benefícios, tá? Mas aqui a gente está focando mais no emagrecimento, certo? Então imagina que uma pessoa acorda às 6 da manhã, certo? E dorme às 10 horas da noite. Como que essa pessoa vai fazer o jejum? Existem alguns protocolos de jejum, tá? Então, falando num protocolo mais comum, que seja de 16 horas de jejum, então se a pessoa acorda às 6 da manhã, a gente soma mais 4 horas, então ela vai comer só às 10 horas da manhã, certo? E se ela dorme às 10 da noite, a gente reduz 4 horas, então ela vai comer só a última refeição dela às 18 horas. Então ela vai poder se alimentar das 10 da manhã até as 18 horas, certo? Passou das 18 horas, jejum. E aí, se você for somar as horas, você fala assim, caramba, então vai dar 16 horas de jejum, não consigo, é impossível. Calma, presta atenção, dessas 16 horas em jejum, 8 horas você vai passar dormindo. Então você vai teoricamente, ter que fazer jejum apenas 8 horas também, porque as outras 8 horas das 16 horas completas de jejum, você vai estar dormindo, entendeu? Então, fazendo isso com estratégia, é fácil de fazer. Fazendo corretamente, é fácil de fazer. E o paciente não fica sentindo fome. Existem também diversas modalidades de jejum, seja de 10, 12, 14, 16, 18, 24 horas, tá? Claro que os últimos artigos científicos sugerem que a partir de 12 horas de jejum você já tem benefícios, já é ótimo para o emagrecimento. E qual que é o mais potente, qual que é o mais indicado? 18 horas de jejum, tá? É o mais potente, é o que traz mais benefício, é o que traz mais saúde e perde mais gordura.
Só falando um pouquinho mais de fisiologia, ou seja, de como funciona o jejum intermitente, toda vez que a gente faz um jejum, que a gente fica muito tempo sem comer, a gente começa a produzir um ácido graxo de cadeia curta. Nossas bactérias intestinais começam a produzir, que a gente chama de butirato. Esse butirato, ele é importante porque ele vai simular um outro hormônio que chama GLP-1. Esse hormônio, ele é capaz de aumentar muito a nossa saciedade, de diminuir muito a nossa fome. Hoje em dia, existem algumas medicações que simulam o GLP-1, ou seja, são os análogos de GLP-1, e que atuam muito no emagrecimento, muito, são um dos melhores produtos para emagrecimento, né? Então, os análogos de GLP-1, a gente tem Victoza, a gente tem Saxenda, a gente tem Ozempic, e agora eu vou pedir para vocês encarecidamente, se quiserem usar essas medicações, antes de mais nada, procurem uns médicos, façam os exames, porque essas medicações usadas com dose errada, às vezes no tempo, no período errado, pode dar lesões pancreáticas, até necrose no pâncreas, tá? Então tem que usar com muito cuidado. Bom, pessoal, então vocês já entenderam mais ou menos as bases fisiológicas do jejum intermitente e por que ele ajuda tanto na perda de peso, tá? Então, eu espero que essas informações tenham ajudado aí vocês em alguma coisa, né? Que vocês possam fazer o jejum intermitente com bastante segurança, tá? E, ademais, é isso, viu? Então, fiquem com... Que nós não somos nutricionistas, nós vamos apenas passar para vocês como que a gente começou, como que a gente tem alcançado resultados, o que a gente faz quando acontece o efeito platô. Qual é o efeito platô? O efeito platô é quando o seu organismo ele paralisa no peso, ou seja, você não perde mais peso e você fica estacionado. O efeito platô acontece. Elaine, tudo bom? Tudo bom, Paula? Tudo bem com você aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Bora lá, né? Bora lá, que tem muita conversa, papo bom, e a gente vai ajudar essa mulherada a perder peso, não vamos? Vamos sim, Paula. Hoje elas emagrecem. Elas vão. E a gente sempre fala, né, que a dieta a gente vai deixar para segunda-feira. Então elas vão começar, a partir de hoje, ter uma outra cabeça em relação a isso e vão começar a se cuidar aí. Bom, Paula, boa noite primeiro, né, para todas que já entraram, né, nessa conversa. Eu me chamo Elaine, tá? Moro na cidade de São Miguel dos Campos, em Alagoas, tá? No estado de Alagoas. Comecei a dieta gorda, né, minha gente? Minha gente, eu sou super assim, engraçada, tá? Gorda, pesava 118 quilos e aí tive que mudar, né? Quando foi que você falou assim, eu vou mudar de vida, eu preciso mudar minha história, eu preciso fazer alguma coisa por mim? Quando foi esse momento? Olha, Paula, foi um momento bem engraçado, porque foi um momento que eu fui num posto de saúde, eu tinha uma consulta, né, de médico lá nesse posto de saúde, e no momento em que aquela técnica de enfermagem, né, me chamou para fazer toda aquela triagem, ela me pesar, tirar pressão e tudo, que ela me pesou, que ela falou o meu peso, me chocou muito. Me chocou muito. Quando ela disse 118 quilos, eu saí assim, branca, pasma, rosa, bege, de lá de cima daquela balança, e já saí lá com o pensamento mudado desde aquele momento que eu ouvi aquilo. Porque até então, Paula, eu vivia uma vida, eu não me achava gorda. Eu vivia comendo, trocava de roupa, saía sempre muito feliz, nunca me queixei em relação à obesidade, eu nunca me achei gorda. Eu fico assim, eu olho hoje as minhas fotos de antigamente e eu fico besta como eu nunca reparei que eu estava com aquele peso todo, né? Foi naquele momento que eu decidi mudar, quando aquela técnica de enfermagem olhou para mim e disse 118 quilos. E eu levei um choque. Porque a gente só começa a perceber que a gente está realmente engordando demais quando você vai colocar aquela calça que não te serve mais, quando você vai colocar aquela roupa que não fica mais legal em você. Aí você fala assim, poxa vida, acho que eu tô dando uma engordadinha. E nem sempre
a gente acredita que a gente pode virar esse jogo, né? Menina, e quais foram as dificuldades assim maiores que você enfrentou com sobrepeso? Porque eu, particularmente, eu senti assim muita falta de ar, apesar que eu tenho uma parte dos pulmões comprometidos por alguns problemas que eu tive, mas era assim uma falta de ar terrível, gente. Eu caminhava um pouquinho, aquela falta de ar para subir uma escada, meu Deus, era um sacrifício. E eu comecei a sentir dores no corpo horríveis. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Olha, Paula, com sobrepeso, fiquei assim, chocada, porque eu me levantava, não conseguia colocar os meus pés no chão de uma vez, eu tinha que ir de pontinha de pé até o meu corpo dar aquela esquentadinha e começar a andar. Então, eu tinha esse muito problema, eu não conseguia andar ligeiro, não conseguia ficar com falta de ar, igualmente você. Era horrível, dor nas costas, nem se fala, todos os dias. E é incrível, porque todos os dias, eu me lembro como hoje, eu me acordava com dores nas costas, dores horríveis. Até para encontrar ali uma posição para dormir era difícil, por conta da dor nas costas. Tudo. Agora, o meu joelho direito também, sentia muito o meu joelho direito, que eu já estava a ponto de ir no médico, fazer um raio-x, saber o que é que o meu joelho tinha, achando que era alguma coisa, alguma doença, alguma coisa, mas não, era somente o peso. E quer saber um indicativo de quando você está no sobrepeso? É quando a gente coloca um colchão, eu não sei, mas olha, quando a gente coloca um colchão no chão, para a gente dormir no chão, para a gente levantar, eu não sei se você passou por isso. É horrível, a gente vai se ajoelhando, vai colocando o joelho no chão, se pendurando nas coisas, para subir, porque senão não sobe, gente. Eu precisei levar um choque de realidade, sabe? O que você escolhe? Você quer viver e ter uma vida saudável, cuidar dos seus filhos, da sua família? Ou você quer continuar do jeito que você está, comendo as besteiras que você está comendo e vivendo do jeito que você está vivendo? Te garanto que você vai muito longe. Eu tive que ouvir isso, menina. Qual é a sua rotina hoje? Desde o momento que você levanta até a hora de você ir dormir. Qual é a sua rotina? Depois eu vou contar a minha. Tá certo. Bom, eu faço jejum intermitente todos os dias. Então, eu já me levanto, já estou em jejum, porque eu faço meu jejum durante a noite, né? Sempre desde o início eu faço à noite, porque foi a forma que eu achei mais fácil, porque a gente passa o período de sono, né? Ninguém vai comer enquanto tá dormindo. Então, para mim foi a forma mais fácil. Então, desde que eu comecei a emagrecer, eu comecei com o jejum pela noite. Então, eu amanheço, pela manhã, já estou em jejum. Geralmente eu não tomo água com limão nem nada, gente. Tem gente que toma, né, e dá super bem. Tem outros que já de que quebra o jejum. Tem aquele negócio, né, uns de que quebra, outros de que não quebra. Então, para evitar, eu digo, vai que quebra, né? Então, eu acabo evitando, tomo bastante água e o meu organismo já se acostumou, então eu não tenho fome mesmo pela manhã já. E geralmente eu acabo meu jejum ao meio-dia, tá, com alimentação totalmente low carb, bem levezinha, para não agredir o nosso estômago, porque isso é bem importante, né? A nossa quebra do jejum e a nossa também entrada também no jejum é muito importante, né? O que muita gente tem dificuldade nisso e às vezes faz o jejum tão certinho e quando é na quebra do jejum, na alimentação acaba pecando, né? E aí acaba não tendo um resultado legal. Então, quando eu quebro o meu jejum, eu passo a minha tarde normal, eu faço um lanche low carb à tarde, tudo de boa. À noite também, eu encerro minha alimentação às 8 da noite, faço a minha janta também leve, rica em fibras e também treino, tá? Agora, o meu treino, ele varia muito entre 11h30 da manhã, tá? Que eu ainda estou em jejum, que é a forma que eu gosto mais, porque a gente queima mais gordura, né? Treinando em jejum, né? Ou então à noite, se por acaso for, hoje mesmo eu treinei à noite, né? Lá eu botei até nos stories. Treinei à noite porque está em reforma aqui a minha casa e eu só consegui treinar agora à noite. Então depende muito. Mas a melhor coisa que eu faço é treinar mesmo em jejum. Eu consigo um melhor resultado. Então é isso aí. Jejum, alimentação low carb e exercício físico. O exercício físico você já introduziu logo no começo da low carb, do jejum ou não? Não, Paula, foi muito incrível. E eu digo isso para as pessoas às vezes ficam, né, achando que eu estou a mentir, mas não.
Eu comecei só com o jejum intermitente, tá? 1 mês e meio eu perdi 16 quilos apenas com o jejum intermitente e reeducação alimentar, tá? E depois eu entrei no efeito platô, eu digo, gente, o que é isso? Estou fazendo tudo certinho e não estou emagrecendo. Então, fui pesquisar bastante como sair do efeito platô. E aí eu conheci low carb, conheci cetogênica e mudei para low carb. E aí, quando eu mudei para low carb, aí foi que eu continuei perdendo peso. A gente tem rotinas um pouquinho diferentes. Você já não toma a água com limão pela manhã. Eu tomo todos os dias, desde que eu comecei, água com limão pela manhã. O limão, ele libera as toxinas do organismo. 3 primeiras semanas que você tiver isso como um hábito na sua vida, você vai se sentir bem diferente. O limão é indicado pelos nutricionistas justamente por causa disso. Então, pela manhã, tomo minha água com limão, passo o meu café totalmente low carb, que a gente vai explicar o que é permitido no café da manhã low carb. Cafezinho preto, muita proteína, e a partir dali eu entro no jejum intermitente. Ó, mas ainda dando uma puxadinha sobre a água com limão, eu tomo água com limão, mas como é que eu tomo, tá? Eu sempre tomo antes de eu quebrar o meu jejum, porque ainda eu vou estar em jejum, né? Então eu faço o meu período de jejum, meia hora antes de eu abrir minha janela, eu tomo minha água com limão, para dar o efeito, né? Porque ainda estou em jejum e eu vou ter grandes efeitos. Gente, em 1 mês e meio, eu eliminei 15 quilos com esse hábito que eu falei para vocês, associando a low carb com jejum intermitente. E o que é a dieta low carb? A proposta da dieta low carb, ela é o que? É você reduzir a quantidade de carboidratos da sua alimentação. No meu caso, como eu estava com meus exames totalmente alterados, exame de glicemia, né? Glicemia alterada, e várias outras alterações do meu exame, a minha médica disse, nós vamos cortar todos os carboidratos de cara. Por que, Elaine? Porque se a gente precisa de um resultado rápido, a gente precisa entrar no low carb logo de cara. Então, você quer emagrecer, quer perder peso, quer ter saúde, já entra logo na low carb. Mesmo que você não possa fazer o jejum intermitente. Ela propõe você reduzir bastante o consumo de carboidrato do seu prato. O que é o carboidrato? Seu arroz. Então você não é diminuir o arroz, gente, é ficar sem o teu arroz. Simplesmente você abolir tudo que contenha carboidrato da sua vida. Quais são os alimentos, então, permitidos na low carb? Vamos lá. Carnes, você tem a carne de vaca, você tem carne de cordeiro, carne de porco, frango, você também pode. Peixe, você pode salmão, truta, sardinha, atum. O que é mais permitido? Ovos, todos os tipos de ovos estão liberados, inclusive as gemas, que tem um fator nutritivo muito forte. Vegetais, espinafre, brócolis, couve-flor, cenoura, fruta, vamos lá, fruta low carb. Coco, morango, limão, nozes e sementes com moderação, tá bom? Laticínios com alto teor de gordura, não é? É o queijo, a manteiga, o creme de leite é permitido. Óleos e gorduras permitidos são óleo de coco, manteiga, banha, azeite de oliva. Paula, como que eu vou fazer a minha alimentação low carb? Você não vai mais usar óleo de soja. Você pode usar o óleo de coco. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar óleo de coco. Não tem problema, eu também não tenho, assim, para ficar comprando. A gente pode fazer a nossa comida com manteiga, banha, azeite de oliva. A dieta cetogênica, ela é bem parecida com a low carb, viu? Até mesmo nas permissões dela. Elaine, conta pra gente agora o que não é permitido na low carb. Ó, Paula, eu vou simplificar para essas mulheres 2 coisinhas só. Açúcar e carboidrato, eu coloco assim para mim, porque aí fica bem mais fácil para elas, né? Açúcar e carboidrato. Carboidrato a gente já sabe. Quando se fala em carboidrato, é infinidade de alimentos que tem carboidrato, né? Farinha branca, né? O pão, né? Que a gente come, bolo. Então tem farinha branca em geral. Tudo que é feito de farinha branca em geral. A gente sabe, a gente fala assim, açúcar e carboidrato
Mas, na verdade, minha gente, é tudo açúcar, tá? Carboidrato, quando entra no nosso organismo, vira açúcar e é açúcar, tá? Então, essas coisas aí, o carboidrato e o açúcar, são coisas que a gente deve não comer na dieta low carb, tá? Trabalhamos com dois hormônios, né? Que é a insulina e o GH, não é isso? O GH. Então, o GH, minha gente, ele é o que quebra a nossa gordura. E se a insulina estiver alta, né? Estamos ali comendo carboidrato, comendo açúcar, a nossa insulina alta, nós não vamos emagrecer de forma alguma, tá? Então, para o GH, para nós começar a quebrar a gordura do nosso corpo, a nossa insulina tem que estar baixinha. E ela só vai ficar baixinha se a gente não comer nem açúcar e nem carboidrato. Fruta também eleva a nossa insulina. Frutas doces, né? Manga, uva, é de uma delícia, é saudável, mas infelizmente aumenta a nossa insulina e acaba impedindo aí o nosso emagrecimento. Tem várias frutas doces que a gente não pode comer na low carb, né? Como doce mamão, melão, melancia. Essas frutas não podem ser consumidas na low carb de jeito nenhum, pelo simples fato delas ter frutose, que é o açúcar da fruta, tá? Que faz com que a nossa insulina suba e aí a gente não emagreça. Gente, farinha de trigo, tudo que é feito com farinha de trigo que vai para o teu organismo, vira inflamação. Por isso que eu sentia muitas dores, eu sentia dores no corpo que eram semelhantes à de fibromialgia. E quando a médica pegou o meu exame, ela falou assim, você está com o corpo inflamado, e isso é a farinha que você come, e isso está presente em todos os carboidratos que você come. A gente pensa que é difícil ficar sem o pãozinho quentinho da manhã. A gente pensa que é difícil, impossível ficar sem o arroz com o feijão. Gente, não é. Dieta low carb, ela é saborosa, ela é criativa. É uma dieta que você não passa fome, né, Elaine? Tem sorvete low carb, tem torta low carb, tem pão low carb, tem pão de queijo low carb. Não tem como você falar, eu não vou fazer porque eu não consigo controlar minha vontade de comer essas coisas. Eu sempre falo, Paula, seja criativa, tá? Porque se a gente for fazer uma dieta que só vai comer legumes, só vai comer folhagem, a gente não vai conseguir pelo resto da vida comer assim, gente. Na low carb é diferente, a gente brinca, a gente come pizza low carb, bolo low carb, pão low carb, tantas das coisas que a gente poderia comer com farinha branca, então não tem como não seguir esse estilo de vida. Você vai estar comendo tudo que você gosta e não vai engordar, que é o melhor, né? Não tem como, gente, vocês dizer assim, eu vou passar fome, porque o low carb é caro. Gente, pelo amor de Deus, caro é o fast food da vida que a gente come, né, que a gente comia. Caro é os remédios que a gente tem que comprar depois para controlar a insulina no corpo, para controlar as dores do corpo. Caro é isso, gente. Sempre digo, Paula, para as meninas, gente, eu não emagreci comendo coisa cara, não. Até porque eu não tenho dinheiro para estar comprando coisa cara, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu nunca comprei uma farinha de amêndoas. Eu nunca comprei. Você também, né, Paula? Nunca. Teve uma pergunta aqui, só não sei de quem que foi. Se pode substituir o açúcar pelo xilitol. Meu bem, se você tem grana para comprar xilitol, manda ver. Você pode. Então, eu uso aqui, minha gente, o stevia, tá? Eu uso o stevia porque eu acho ele mais em conta, né? Stevia 100% é mais em conta. Então... Gente, pega a visão, cafezinho, você passa o cafezinho de manhã, você coloca 2 colheres de sopa de creme de leite nesse café. Se você tiver aqueles copos que tem tampa, você dá uma chacoalhada, é isso que eu faço, Elaine. Dá aquela chacoalhada. Ele fica tipo um cappuccino. Aí a Elaine tá falando de adicionar canela, pronto. Gente, fica a coisa mais saborosa, o café da manhã seu. E aí, o que eu faço com esse cafezinho da manhã, Elaine? Eu pego 2 ovos, dou aquela batida, coloco todos os temperinhos caseiros que eu tenho, salsinha, cebolinha, queijinho em pedaço, coloco ali, tempero o meu omelete, coloco na frigideira antiaderente, ele deu uma boa fritada, eu viro do outro lado, deu uma boa fritada, eu recheio com presunto e queijo, orégano, fecho ele igual uma panquequinha. Gente, pronto, fica maravilhoso. Pra que pão? Pra que pão? Me fala.
Eu ainda faço, gente, pelo amor de Deus, eu pego 2 colheres de farinha de linhaça e 2 ovos, uma pitadinha de sal e bato e jogo na frigideira. Gente, pão low carb. Barato, rápido e fácil de fazer. Gente, a abobrinha é uma mão na roda. Você faz abobrinha assim, ó, espaguete de abobrinha, lasanha de abobrinha. Você faz abobrinha. Eu tava com vontade de comer canelone. E aí eu vi uma receita, Elaine, do quê? De um canelone de abobrinha. Razão. Ficou, gente, maravilhoso. A forma, Paula, de fazer a abobrinha é empanar. Eu empano ela no ovos e na farinha de linhaça. Gente, o que é empanado que é ruim? Tem nada empanado que é ruim, gente, pelo amor de Deus. Ficou top. E quando eu não tô sem tempo, não quero empanar, eu apenas tempero ela só com sal mesmo, mas você pode usar outros temperos. Mas eu coloco só com sal e frito na frigideira com manteiga, gente. Deixo dourar bem dos 2 lados, gente. Pelo amor de Deus, fica uma delícia, fica top. Substitui bastante arroz e feijão, macarrão que a gente não tá comendo. Então substitui um acompanhamento assim, super de boa. O legal da abobrinha é que ela dá uma saciedade, né? Se você comer uma abobrinha empanada, você não vai sentir fome tão já. Se você comer um espaguete de abobrinha, ele vai te satisfazer. Fora que abobrinha não é caro, gente. E olha, eu vou dizer para vocês, com meia abobrinha grande, eu consegui fazer um prato para mim e para minha filha comer. Abobrinha, berinjela, você pode fazer de 1000 formas low carb e ela rende muito também. Não é caro. Então, são tudo coisas que você pode ter na geladeira e você começar a mudar a tua alimentação. Aí tem gente que vai falar assim, mas eu não tenho tempo de cozinhar, aí eu tenho que cozinhar com o marido, com o meu filho. Mas aí eu tenho um adolescente, ele não vai comer dieta. Então, o que a gente faz? A gente faz o arroz, o feijão deles, e a mistura eles comem com a gente. Come o low carb com a gente. Top, top, top. O meu esposo, ele fez por um mês só o jejum intermitente. Gente, ele perdeu 12 quilos. 12 quilos. Em um mês, só diminuiu a alimentação. Então, assim, 12 quilos só com a redução alimentar e o jejum intermitente. Você for analisar 12 quilos, 15 quilos, gente, é 2 sacos de arroz nas suas costas. Hoje, quando eu penso assim, no primeiro mês e meio eu emagreci 10 quilos, poxa, é pouco. Não, não é pouco, porque foram 10 quilos a menos nas minhas costas. Então, gente, se a gente for analisar, tem gente que fala assim, que está tão desesperado para emagrecer, né, Elaine? Fala assim, mas não foi muito. Claro que foi. Para que o metabolismo de cada pessoa é diferente, né? Uns têm facilidade de perder, outros menos. Mas cada quilo que você perde, você tem que continuar, festejar. E não pode parar. Com certeza. Não é, gente? Nós não estamos falando de mulheres super maravilhas. Eu dou as minhas jacadas também. Mas assim, eu comi hoje, amanhã eu reinicio. Com você é assim também, Elaine? Hoje você está menos... E no meu período de emagrecimento, que foi o ano passado, 2019, eu dei várias jacadas. Nossa, não consigo nem contar a quantidade de jacada. Eu sou ser humano, né? Jacava assim. Eu era obesa, eu comia, eu tinha aquela compulsão alimentar de comer até ficar sem ar. Então, assim, para me deixar de comer da jacada, é claro que eu não ia conseguir de uma hora para outra, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai se equilibrando. O jejum intermitente ajuda muito a gente se equilibrar na alimentação, muda muito a nossa mente. Então, ajudou muito o jejum intermitente a me limitar aí essa fome exagerada de estar comendo tudo, às vezes até sem estar com fome. Gente, pelo amor de Deus, já parou, tá bom, você já comeu, já matou sua vontade, continua agora com a tua vontade. Que existe aquela fome que ela é emocional. O que é a fome emocional? É quando, assim, você comeu, se alimentou, e dali um tempo você já tá assim, ai meu Deus do céu, tô com vontade de comer. Mas comer o quê? Ai, nem sei o que eu tô com vontade de comer. Não é? É uma fome assim, uma fome emocional, e a gente tem aquela fome física, né? Que o estômago ronca, que a gente já tá um bom período em jejum, e aí a gente sente realmente aquela fome física. Mas você tem que se conhecer.
a mulher que está nos ouvindo agora, ela tem que conhecer de onde vem essa fome. Se eu almocei, tem lá 2 horas, por que que eu tô com tanta vontade de comer? Será que isso não é uma ansiedade que está querendo fazer você comer tudo que tem pela frente? A gente tem que se analisar, não é? E saber se a nossa fome é uma fome emocional, é uma fome que a gente está comendo por uma emoção, principalmente agora na quarentena, igual a Claudinha está comentando, poxa, eu tô com fome. E na verdade não é uma fome real, né? É aquela ansiedade de comer, de você suprir alguma coisa, suprir o teu tempo, suprir tua preocupação, suprir alguma coisa na fome. Então, gente, cuidado com esse tipo de fome. Porque o que vai acontecer? A hora que você for comer, você vai comer errado, né? E tá acontecendo isso demais, demais. Eu só vejo gente nos grupos de WhatsApp. Gente, essa quarentena engordei tanto. Gente, o que é que faz pra não comer nessa quarentena? Gente, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa na tua casa, vai ocupar tua mente com outra coisa. Procura ir menos na cozinha, tá? Trabalha a tua mente nessa questão, porque dá certo. Você vai trabalhando e daqui a pouco você não faz mais isso. O que ajuda bastante também é água saborizada, chá, água saborizada com limão, água com gás você pode fazer uma água com gás com limão que vai te enganar. Para quem gosta de refrigerante, por exemplo, minha maior dificuldade foi o arroz de todo dia, foi o pãozinho de todo dia, que eu gostava, comia 3 pão de manhã. Então, assim, aos poucos, você comia 4. Às vezes 5. Outra opção é não comprar essas coisas para tua geladeira, gente. Se você abrir a geladeira e só tiver, né, Elaine? Tem como, filho. Aí você vai estar se auto-sabotando. Vai no mercado, vai com a tua listinha pronta. Ó, eu trouxe minha listinha, eu vou levar isso, 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 isso. Tudo isso você vai adaptando na tua vida, não é, Elaine? Porque o corpo está acostumado com aquilo que a gente dá para ele. Com certeza. Lá no meu canal, esses dias eu tô deixando umas receitas. Sempre deixei lá umas receitas de pão low carb, receita de mousse, de coco, de maracujá. Porque a gente tem, eu mesmo depois que eu almoço, eu sinto a vontade de comer um negócio doce. Então, se eu sei que vou ter essa vontade, então eu vou me precaver, eu vou fazer, vou deixar na minha geladeira, porque quando eu tiver vontade, eu vou lá e já tenho pronto.